7 do nosso livro de matemática, retas e ângulos. Hoje nós vamos estudar ângulos. Na aula anterior nós estudamos retas e hoje a gente vai estudar ângulos. Tá? Nosso primeiro tópico é a ideia de ângulos. Então aqui no quadro eu já coloquei, para a gente não perder muito tempo, 4 exemplos, tá, de ideias sobre ângulos. Exemplos de ângulos. Então, ó, rampa de acesso para o cadeirante. Então nós temos aqui o exemplo de uma rampa e observe que aqui é a horizontal e aqui uma reta inclinada, onde essa inclinação aqui representa justamente o ângulo. Tá? Eu tenho aqui um exemplo prático do dia a dia de ângulo. A abertura de uma tesoura. Então, quando você abre e fecha a tesoura aqui, ó, ela forma um ângulo de inclinação aqui entre as duas partes cortantes dela. Então aqui eu tenho outro exemplo de ângulo. O cruzamento entre duas ruas, olha só, cruzamento aqui, vamos supor, tem aqui a rua Amapá e aqui a rua Bahia. Ela nem se cruza aqui no Vale do Estado, mas só um exemplo. Então eu tenho a formação deste ângulo aqui e eu tenho também a formação desse outro ângulo aqui, tá certo? Então um outro exemplo de ângulos você pode perceber no cruzamento entre duas ruas. E aqui no giro-rotação de um relógio nós também temos, ó. Nesse caso aqui está marcando 3 horas, então eu tenho aqui um ângulo de 90 graus. A gente vai ver mais para frente o tipo de alguns ângulos. Eu tenho essa abertura desse ângulo, tenho a abertura desse outro ângulo aqui e tenho a abertura desse aqui. Tá? Então, o que eu posso concluir aqui com esses exemplos? Tá? O que é um ângulo? O ângulo, preste atenção, ele vai ser formado por duas semi-retas, tá? Partindo da mesma origem. Então, vou botar um ponto P aqui como sendo a origem dessas semi-retas, chamar de V, para identificar como sendo o vértice do ângulo. Eu vou traçar aqui uma semi-reta e para cá vou traçar outra semi-reta. Tá? Então, essa abertura aqui, ó, toda essa região aqui dentro, representa justamente o ângulo formado por essa semi-reta. É o caso da tesoura aqui, ó. Esse daqui seria o vértice e aqui eu tenho, e essa parte interna é o ângulo. Mas na verdade, aqui é formado dois ângulos. O ângulo da parte interna, a parte que está entre essas duas semi-retas, e a parte externa, que é esse outro ângulo aqui. Tá? Mas nesse caso, você está estudando esse ângulo menorzinho aqui, tá bom? Aqui na tesoura, ó, esse aqui é um ângulo, aqui também um outro ângulo, e aqui nós exemplificamos um ângulo reto e outros ângulos menores aqui, tá bom? Bom, eu busquei alguns exemplos do nosso cotidiano, mas aqui em sala de aula, aqui nessa minha salinha aqui, eu vou mostrar para vocês também alguns exemplos de ângulo, tá? Bem, não precisamos ir muito longe para encontrar exemplos de ângulo. Aqui na minha salinha de aula, na minha humilde sala de aula, nós temos aqui, ó, tenho a minha parafernália, onde eu faço a montagem, a gravação dos meus vídeos aqui. Então, ó, essa mesinha aqui, com essas duas perninhas dela aqui, eu tenho aqui ó, um ângulo entre essa perna e essa, exemplo de ângulo. Outra bem aqui, ó, ângulo, e mais embaixo, um ângulo menorzinho, esse ângulo aqui, tá? Então aqui só aqui eu tenho 3 exemplos de ângulo. Agora vamos seguir em frente, ó. Aqui eu tenho 3 obras, 3 quadros, que não são originais, mas tem aqui o quadro da Mona Lisa, Leonardo da Vinci, e aqui eu tenho um ângulo de 90 graus entre esses dois lados dessa pintura, desse quadro. Aqui eu tenho a obra de Michelangelo, certo? A criação de Adão. Então esse ângulo aqui também, ó, 90 graus. E do outro lado, para mostrar logo já, todos os 3 quadros, a Santa Ceia também de Leonardo da Vinci. Então só aqui nós temos alguns exemplos, né, de ângulos. Vamos continuar. Bom, vamos agora fazer a representação de um ângulo. Bom, nós temos aqui uma figura de um ângulo, onde nós temos duas regiões
delimitadas. Nós temos o ângulo AOB com a parte interna, que é essa região pintada de vermelho, e o ângulo AOB com a parte externa, que é essa parte aqui pintada de preto. Então, quando você representa um ângulo, você delimita sempre duas partes. Só que a gente vai trabalhar com a parte interna, que é o ângulo OAB com a região pintada de vermelho. Então, vamos trabalhar em cima desse para tirar algumas definições, né? A definição e tirarmos também alguns elementos dele. Bom, vamos ao primeiro elemento, o ângulo. Vou pegar um pincel aqui. Nós temos aqui o ângulo. Bom, nesse caso aqui, o ângulo vai ser o ângulo AOB, que é esse ângulo aqui, tá? Essa semirreta e a origem. Esse mesmo ângulo eu posso representar ele de uma outra forma. Posso representar como sendo BOA, é o mesmo ângulo. Ou posso representar também o O com um chapéuzinho em cima, que é para indicar que é o ângulo, tá certo? Então nós temos o ângulo, pode ser o ângulo AOB, ou o ângulo BOA, ou o ângulo O. Lembrando que sempre o ponto que representa a origem, o vértice, você tem que colocar um chapéuzinho em cima, que é para indicar que aquele valor ali é o vértice do ângulo, tá? Bom, as semirretas. Nós temos as semirretas OA e nós temos a semirreta OB. Então, aqui está indicando, ó, que ele tem um começo, que é a origem, em O, e essa semirreta passa pelo ponto A e vai infinitamente. Uma semirreta. A outra semirreta tem a origem O, passando por B e segue infinitamente. Então aqui nós temos duas semirretas. E a origem, o vértice do ângulo, é justamente o ponto O, certo? Bom, baseado nessa figura aqui, que nós temos duas partes, vamos ver a definição de ângulo. Diz o seguinte: ângulo é a reunião de duas semirretas de mesma origem, daqui as duas semirretas de mesma origem, em um plano com duas regiões determinadas por ela. Então observe que essa figura está nesse plano, que é um quadro, né? O quadro branco, e delimita duas regiões, ou seja, delimita dois ângulos aqui. O ângulo que vem do ponto A, ponto O, o ponto B, que é a parte interna, e delimita também a parte externa. É o mesmo ângulo, AOB, só que a parte externa, tá? Na hora de exemplificar, a gente preferiu pegar a parte do ângulo da região interna para representar o ângulo e a partir daí tirar a definição, ok? No tópico 2.3, medida de um ângulo, nós vamos mostrar aqui para vocês três tipos de ângulos, tá? Um ângulo de uma volta, um ângulo de meia volta e um ângulo de um quarto de volta. Nós sabemos, com relação ao conteúdo que nós já estudamos, que a partir de uma semirreta, fazendo uma rotação ou um giro com essa semirreta, a gente consegue determinar ângulos. Por exemplo, deixa eu pegar aqui, ó, essa reta, tá? Vamos pegar aqui essa reta. Eu vou fixar aqui um ponto, tá? Vamos traçar aqui um segmento de reta. E ó, vou fixar nesse ponto que é o vértice, que eu vou chamar de O, e vou fazer uma rotação aqui, ó. Parar bem aqui e traçar a reta. Tá meio difícil aqui, mas muito lindo. Então, através de um giro, de uma semirreta ou de uma rotação, eu identifiquei o ângulo, tá? Bom, quem é o ângulo de uma volta ou 360 graus? É quando você pega uma semirreta, tá? Tem um menorzinho aqui, vou pegar o pincel.
Você pega uma semi-reta, tá? Uma semi-reta, e você vai dar um giro completo de uma volta. Então você determina um ângulo de 360 graus. Vou só riscar aqui. Um ângulo de 360 graus, tá? Agora deixa eu ver onde é que está o centro. Só traçar aqui, dividir bem ao meio. Então bem aqui seria a origem. E aí eu peguei, ó, essa semi-reta aqui e fiz um giro dando uma volta completa. Então todo esse ângulo aqui, essa abertura aqui, representa 360 graus, que é o caso desse transferidor aqui, tá? Esse transferidor, ele tem 360 graus. Aqui começa zero, aí quando ele dá uma volta completa, vai 360 graus. Bom, nós temos também o ângulo de meia volta, que no caso é esse aqui. Você tem aqui, ó, vou colocar bem aqui. Aí você faz isso aqui. Então, esse ângulo aqui, ele mede, esse ângulo todo aqui mede 360 graus. E o ângulo de meia volta mede 180 graus. Porque se isso aqui mede 360, se você dividir ao meio, aqui eu tenho 180 graus. E esse outro lado aqui também tem 180 graus, tá? Ângulo de 1/4 de volta. 1/4 de volta é você pegar um ângulo de meia volta. Só fazer isso aqui. Delimitei 3 pontos. Agora vou traçar a reta. Só pegar aqui. Aqui, ó. E aqui. E eu tenho um ângulo de 1/4 de volta. 1/4 de volta é o que? É você pegar a metade e dividir ao meio. E aí você vai ter um ângulo de 90 graus. Então esse ângulo aqui, vamos colocar o centro, no caso a origem, aqui a origem. Então nós temos aqui um ângulo de uma volta, que equivale a 360 graus. Aqui nós temos um ângulo de meia volta, que equivale a 180 graus. E aqui nós temos um ângulo de 1/4 de volta, que equivale a 90 graus. Tá ok? Bem, pessoal, no tópico 12.4, agora nós vamos classificar os ângulos em reto, agudo e obtuso, certo? Então vamos classificar os ângulos em reto, agudo e obtuso. Bom, o que é um ângulo reto? É chamado de ângulo reto o ângulo que mede 90 graus, ou seja, 1/4 de voltas. No caso, seria isso aqui, ó. Então, nós temos aqui um ângulo de 90 graus, que é chamado de ângulo reto. Ou seja, é a metade, é 1/4 de uma volta completa. Então, se eu tivesse prolongar aqui, então eu tenho aqui uma volta completa. Só que o ângulo, vou chamar aqui de A, aqui de O, aqui de B. Então esse ângulo aqui, o ângulo A, O, B, é igual a 90 graus e ele é um ângulo reto. Beleza? Bom, ângulo agudo. O que é um ângulo agudo? É chamado de ângulo agudo o ângulo menor que 90 graus. Então, todo ângulo menor que 90 graus, tá? Ele é um ângulo, desculpa, bem aqui não é reto, é um ângulo, desculpa, 90 graus é um ângulo reto, só para identificar aqui, tá? É chamado de ângulo agudo o ângulo menor que 90 graus. 90 graus é o ângulo reto que nós acabamos de ver aqui. Bom, como é que eu vou representar esse ângulo? Bom, vamos colocar aqui o ângulo reto. Vou chamar aqui de O, tá? Só que ele está afirmando que o ângulo agudo ele é menor que 90 graus. Então eu vou traçar uma retinha daqui para cá. Vou chamar aqui de A, aqui de B
e aqui de ordem. Eu vou tirar esse pedaço que eu peguei um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então esse ângulo aqui, por ser menor que 90 graus, ele é chamado de ângulo agudo. Tá? Todo ângulo menor que 90 graus é chamado de ângulo agudo. Vamos agora ao ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? É chamado de ângulo obtuso o ângulo maior que 90 graus e menor que 180 graus. Então, vou fazer aqui um ângulo raso de meia volta. Eu esqueci de citar, um ângulo de meia volta é chamado também de ângulo raso. Isso aqui é 180 graus, tá? Esse ângulo aqui. Aí eu vou traçar aqui uma reta perpendicular para indicar que eu vou ter aqui dois ângulos de 90 graus. Porque 90 mais 90 vai dar o ângulo de esse ângulo todo aqui, que é de 180 graus. Só que a definição de ângulo obtuso diz o quê? Que o ângulo obtuso é aquele ângulo que é menor, é maior que 90 e menor que 180. Então, se 90 graus é até aqui, ó, então maior que ele tem que vir para cá. Só que esse ângulo obtuso, ele tem que ser menor que 180. Então, eu vou pegar uma reta mais ou menos partindo daqui. Esse ângulo daqui para cá é maior que 90, porque 90 é esse. E esse ângulo daqui para cá é menor que um ângulo raso, um ângulo de meia volta. Logo, deixa eu apagar isso aqui, apagar tudo isso. O que nós temos agora aqui? Vou apagar isso aqui. Nós temos aqui um ângulo obtuso. Ele é um ângulo maior que 90, porque 90 graus estaria bem aqui, e menor que 180, porque 180 estaria bem aqui, tá? Só recapitulando, o ângulo reto é aquele ângulo que mede 90 graus, ângulo reto. O ângulo agudo é aquele ângulo que é menor que 90 graus. E o ângulo obtuso é aquele ângulo que é maior que 90 seria aqui, e menor que 180. 180 seria toda essa região, tá certo? Então, ângulo reto, ângulo agudo e ângulo obtuso. Ângulo reto mede 90 graus. Ângulo agudo é todo ângulo menor que 90 graus. Observe que sempre é menor que 90 graus. E o ângulo obtuso é todo ângulo maior que 90 e menor que 180. Beleza? Bom, para finalizar o tópico, o capítulo 7, vamos estudar agora o tópico 3 retas no plano. Então, eu separei aqui em duas partes. Nós vamos falar sobre retas concorrentes e retas paralelas, que são posição entre duas retas no plano. Observe que nós estamos falando que essas retas estão no plano. Então vamos lá. Retas concorrentes. O que são retas concorrentes? Duas retas são concorrentes quando tem apenas um ponto em comum. Então, se você tem duas retas que têm um ponto em comum, vou traçar aqui a reta R, tá? Essa aqui é a reta R. E vou traçar aqui outra reta, a reta S. Então, essa reta, ela tem um ponto em comum. Ou seja, a interseção entre essa reta é um ponto só. Então, a reta R e a reta S, elas são retas concorrentes. Vamos representar assim, ó. R, no S digo R. R é concorrente a S, tá? Bom, eu posso ter também duas retas concorrentes da seguinte forma. A reta R e a reta S. Só que agora essa reta forma um ângulo de 90 graus. Ou seja, essas retas elas são perpendiculares. Então eu vou representá-las assim, ó. R é perpendicular a S. Ou seja, o ângulo formado aqui, ó, são quatro ângulos de 90 graus. 90 mais 90 mais 90 mais 90 vai dar uma volta completa, que é 360, tá? E aqui eu tenho duas retas, dois ângulos concorrentes, tá? Desculpa, eu tenho dois ângulos congruentes, esse ângulo com esse e esse ângulo aqui com esse aqui, tá? Vamos só diferenciar, beleza? Então, aqui eu tenho um ponto comum, as retas são concorrentes. Aqui eu tenho um ponto comum,
as retas são concorrentes. Só que essa tem um nome específico, tá? São retas perpendiculares. Vou colocar bem aqui. Retas perpendiculares. Por que elas são perpendiculares? Porque forma 4 ângulos de 90 graus entre elas. Beleza? Bom, a outra posição relativa entre duas retas são retas paralelas. Duas retas são paralelas quando não tem pontos em comum. Se não existe nenhum ponto em comum e essas duas retas estão no mesmo plano, então essas retas são paralelas. Então vamos representá-las assim, ó. Essa aqui é a reta R, essa daqui é a reta S. Essas retas vão prosseguir infinitamente, mas elas nunca vão se tocar. Então elas são chamadas de retas paralelas. Então eu posso representar essas retas através de símbolos da seguinte forma: a reta S é paralelo, a reta R é paralelo à reta S. Tá bom? Bom, só recapitulando, retas concorrentes têm um ponto em comum, retas paralelas não têm ponto em comum. Então aqui eu tenho um exemplo de retas concorrentes, o ponto comum é esse aqui, vou chamar aqui de ponto T, e aqui duas retas também que tem um único ponto em comum que eu vou chamar de P, só que ela é diferente dessa porque formou 4 ângulos de 90 graus. Logo, essas duas retas são chamadas de retas perpendiculares e a forma de representar em símbolo é R perpendicular a S e as concorrentes é dessa forma aqui, R concorrente a S. E as retas paralelas, elas não têm ponto em comum, logo elas não vão se cruzar, elas não vão se encontrar. A forma de representar através de símbolo é R paralelo a S, beleza? Então por hoje é só, até a próxima semana, pessoal.